Olá, corações! Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar o capítulo 9, que é o capítulo que fala sobre a aceitação da expiação. Nós paramos no item 5, o curador não curado. Vem comigo. É claro que eu estou falando do livro Um Curso em Milagres, hein? Vamos lá. O curador não curado. O plano do ego para o perdão é muito mais usado do que o de Deus. Isso é assim porque é empreendido por curadores não curados e é, portanto, do ego. Vamos considerar agora como mais um detalhe, o curador não curado. Por definição, ele está tentando dar aquilo que não recebeu. Se um teólogo, por exemplo, ele pode partir da premissa: eu sou um miserável pecador, assim como tu. Se é um psicoterapeuta, é mais provável que parta da crença igualmente inacreditável em que o ataque é real para ambos, ele próprio e o paciente, mas que não importa para nenhum dos dois. Eu disse repetidamente que as crenças do ego não podem ser compartilhadas e por isso são irreais. Como é possível, então, que descobrir as crenças que são irreais, possa fazer com que elas sejam reais? Todo curador que procura fantasias para que venham a ser a verdade, necessariamente não está curado, porque não sabe onde procurar a verdade e, por conseguinte, não tem a resposta para o problema da cura. Há uma vantagem em trazer à consciência os pesadelos, mas somente para ensinar que eles não são reais e que qualquer coisa que contenham não tem significado. O curador não curado não pode fazer isso porque ele não acredita nisso. Todos os curadores não curados têm que seguir o plano do ego para o perdão de uma forma ou de outra. Se são teólogos, provavelmente condenam a si mesmo, ensinam a condenação e advogam uma solução amedrontadora, projetando a condenação sobre Deus. Eles o fazem parecer um Deus vingativo e tem medo da própria punição de Deus. O que fizeram foi apenas identificar-se com o ego. E, ao perceber que o ego faz, condenam a si mesmo devido a essa confusão. É compreensível que tenha havido revoltas contra esse conceito, mas revoltar-se contra ele ainda é acreditar nesse conceito. Algumas das formas mais novas do plano do ego são tão inúteis quanto as antigas, porque a forma não importa e o conteúdo não foi mudado. Em uma das formas mais novas, por exemplo, um psicoterapeuta pode interpretar os símbolos do ego em um pesadelo e então usá-lo para provar que o pesadelo é real. Tendo feito com que seja real, ele então tenta desfazer os seus efeitos, depreciando a importância do sonhador. Esse seria um enfoque de cura se o sonhador também fosse identificado como irreal. Entretanto, se o sonhador é equiparado à mente, o poder corretivo da mente através do Espírito Santo é negado. Isso é uma contradição, mesmo nos termos do ego, contradição essa que até o ego, na sua confusão, usualmente nota. Se o caminho para neutralizar o medo é reduzir a importância da mente, como pode isso construir a força do ego? Tais inconsistências evidentes são a razão para o que ninguém realmente explicou o que acontece na psicoterapia. Nada realmente acontece. Nada de real aconteceu com o curador não curado. E ele tem que aprender com o seu próprio ensino. Seu ego sempre buscará ganhar alguma coisa da situação. O curador não curado, portanto, não sabe como dar e, consequentemente, ele não pode compartilhar. Ele não pode se corrigir porque não está trabalhando de modo a corrigir. Acredita que depende dele ensinar ao paciente o que é real, embora ele mesmo não saiba. O que deveria acontecer então? Quando Deus disse, haja luz, houve luz. É possível achares luz analisando a escuridão?
como faz o psicoterapeuta ou como o teólogo faz, reconhecendo a escuridão em ti mesmo e procurando uma luz distante para conseguir remover essa escuridão, enfatizando a distância durante todo o tempo. A cura não é misteriosa. Nada vai mudar a não ser que seja compreendido, já que a luz é compreensão. O miserável pecador não pode ser curado sem mágica e nem pode ser uma mente sem importância, estimar-se sem mágica. Assim sendo, ambas as formas de abordagem do ego têm necessariamente que desembocar em um impasse. A característica situação difícil, a qual o ego sempre conduz. É possível ajudar alguém apontando a direção que ele está seguindo, mas o sentido se perde, a menos que ele também seja ajudado a mudar a direção. O curador não curado não pode fazer isso para ele, pois não pode fazer isso para si mesmo. A única contribuição significativa que o curador pode fazer é apresentar um exemplo de alguém cuja direção foi mudada para ele e que não mais acredite em pesadelos de espécie alguma. A luz na mente dele irá, então, responder ao questionador que tem que decidir com Deus que existe luz, porque ele a vê. E através do reconhecimento dele, o curador sabe que ela existe. É assim que, em última instância, a percepção é trazida em conhecimento. O trabalhador de milagres começa percebendo a luz e traduz a sua percepção em certeza por estendê-la continuamente e aceitar o reconhecimento dela. Seus efeitos lhe asseguram que ela existe. Um terapeuta não cura, ele permite que a cura seja. Ele pode apontar a escuridão, mas não pode por si mesmo trazer a luz, pois a luz não é dele. Entretanto, sendo para ele, ela tem que ser também para o paciente. O Espírito Santo é o único terapeuta. Ele faz com que a cura seja clara em qualquer situação na qual ele seja o guia. Tu só podes permitir que ele cumpra a função dele mesmo. Ele não precisa de ajuda para isso, ele decidir-te-á exatamente o que fazer para ajudar qualquer pessoa que ele mesmo te envie em busca de ajuda e falará à pessoa através de ti, se não o interferires. Lembra-te de que escolhes o guia para ajudar e a escolha errada não ajudará. Mas lembra-te também de que a escolha certa vai ajudar. Confia nele, pois ajudar é a sua função e ele é de Deus. À medida que despertas outras mentes para o Espírito Santo, através do Espírito Santo e não de ti mesmo, vais compreender de que não estás obedecendo às leis desse mundo, mas as leis que estás obedecendo funcionam. Bom é aquilo que funciona. É uma afirmação sólida, porém insuficiente. Só o que é bom pode funcionar. Nenhuma outra coisa funciona em absoluto. Esse curso oferece uma situação de aprendizado muito direta e muito simples e provê o guia que te diz o que fazer. Se o fizeres, verás que funciona. Seus resultados são mais convincentes do que as suas palavras. Eles te convencerão de que as palavras são verdadeiras. Seguindo o guia certo, aprenderás a mais simples de todas as lições. Por seus frutos os conhecereis, e eles conhecerão a si mesmo. A aceitação do teu irmão. Antes de a gente passar para a aceitação do teu irmão, eu queria fazer um comentário simples. A gente normalmente busca dizer aos nossos clientes que a gente está atendendo, e eu estou falando a gente, multidimensionais e teta healers, que a cura, quem faz, é o Criador. E aqui o livro exatamente fala a mesma coisa. Não somos nós, terapeutas, que fazemos absolutamente nada, somos apenas um veículo de testemunho, um canal de comunicação entre a divindade que habita na própria pessoa e a própria pessoa. A gente só abre esse canal de comunicação entre ela mesma e o seu próprio Cristo pessoal, recebendo a energia de um Criador misericordioso e amoroso, que é o Pai. A energia dos mestres ascensionados, do Mahashohan Paulo Veneziano, que é o Espírito Santo planetário, o Espírito Santo que acompanha cada um dos clientes, o Eu Superior, a Centelha Divina, o nome que você queira dar. É assim que, pelo menos na multidimensionalidade, nas curas quânticas, a gente faz.
com que o nosso ser pequeno se mantenha em conexão com o ser grande e receba todas as energias e repasse elas para as pessoas que estão à nossa frente, querendo recebê-las e precisando recebê-las. E assim a cura acontece. Eu gosto muito de falar que a única coisa que a gente faz é promover a autocura, porque sempre é uma autocura, nunca é uma cura de fora para dentro. Lembrem-se, todos nós somos divinos e santos, e se é a divindade e a santidade que faz com que a cura aconteça, somos nós mesmos que estamos nos autocurando. Percebe? Então, nós, terapeutas, só estamos encurtando esse caminho da autocura, fazendo com que as extremidades se toquem para que possa ser promovida essa autocura. Lindo isso, né? Também acho. 6. A aceitação do teu irmão. Como é que podes vir a ser cada vez mais consciente do Espírito Santo em ti mesmo, a não ser através dos efeitos do Espírito Santo? Não podes ver o Espírito Santo com os teus olhos e nem ouvi-lo com os teus ouvidos. Então, como podes percebê-lo? Se inspiras alegria e os outros reagem a ti com alegria, mesmo que não estejas vivenciando a alegria em ti mesmo, tem que haver alguma coisa em ti que é capaz de produzi-la. Se isso está em ti e pode produzir alegria, e se vês que de fato produz alegria nos outros, tem que estar desassociando em ti mesmo. Parece-te que o Espírito Santo não produz alegria em ti de forma consistente só porque não fazes surgir alegria nos outros consistentemente. As reações dos outros a ti são as tuas avaliações da consistência do Espírito Santo. Quando és inconsistente, nem sempre farias surgir alegria e, portanto, nem sempre reconhecerás a consistência do Espírito Santo. O que ofereces ao teu irmão, oferece ao Espírito Santo, porque ele não pode ir além do seu oferecimento na sua própria doação. Isso é assim não porque ele limite a sua doação, mas simplesmente porque limite o seu recebimento. Mas simplesmente porque você limitaste o seu próprio recebimento. A decisão de receber é a decisão de aceitar. Se teus irmãos são parte de ti, vai aceitá-los? Só eles podem ensinar-te o que tu és, pois o teu aprendizado é o resultado do que lhe ensinastes. O que invocas nele é o que invocas em ti mesmo. E na medida em que tu invocas nele, vem a ser real para ti. Deus tem apenas um filho, conhecendo a todos como apenas um. Somos todos um. Só o próprio Deus é mais do que eles, mas eles não são menos do que ele é. Queres conhecer o que isso significa? Se o que fazes ao meu irmão, fazes a mim, e se fazes tudo a ti mesmo, porque nós somos parte de ti, tudo o que nós fazemos também pertence a ti. Cada um que Deus criou é parte de ti e compartilha a sua glória contigo. A sua glória pertence a ele, mas é igualmente tua. Tu não podes, portanto, ser menos glorioso do que o próprio Deus. Deus é mais do que tu és, somente porque foi ele quem te criou, mas nem isso ele quer impedir a ti. Portanto, podes criar assim como ele o fez, e a tua dissociação não vai alterar isso. Nem a luz de Deus, nem a tua serão atenuadas pelo fato de não veres. Porque a filiação tem que criar como um só. Tu te lembras da criação porque reconheces parte da criação. Cada parte que lembras soma-se à tua integridade, porque cada parte é íntegra. A integridade é indivisível, mas tu não podes aprender sobre a sua integridade enquanto não a vires em toda a parte.
podes conhecer-te só como Deus conhece seu Filho, pois o conhecimento é compartilhado com Deus. Quando despertares em Deus, reconhecerá a tua magnitude por aceitares a sua ausência de limites como tua. Mas, por enquanto, tu a julgarás como julga a do teu irmão e vais aceitá-la como aceitas a dele. Tu ainda não despertastes, mas podes aprender como despertar. Muito simplesmente, o Espírito Santo te ensina a despertar os outros. À medida que tu o vês despertos, vais aprender o que significa o despertar e por que escolhestes despertá-los. A sua gratidão e a sua apreciação do que tu lhes destes vão ensinar-te o valor do despertar. Eles virão a ser as testemunhas da tua realidade. Como vos fostes criados como testemunhas da realidade de Deus. No entanto, quando a filiação se reúne e aceita a própria unicidade, ela será conhecida por suas criações, pois testemunham a realidade dela, assim como o filho faz com o pai. Milagres não têm lugar na eternidade porque são reparadores. Entretanto, enquanto ainda tens necessidade de cura, os teus milagres são as únicas testemunhas da tua realidade que podes reconhecer. Não podes apresentar o milagre para ti mesmo, porque os milagres são a forma de dar aceitação e recebê-la. No tempo, o dar vem em primeiro lugar, embora sejam simultâneos na eternidade, onde não podem ser separados. Quando estiveres aprendendo que são o mesmo, a necessidade do tempo terá terminado. A eternidade é um tempo único e a sua unidade de dimensão, e a sua única dimensão é sempre. Isso nada pode significar para ti enquanto não te lembrares dos braços abertos de Deus e finalmente reconheceres a sua mente aberta. Como Ele, como Deus, tu és sempre. Em sua mente, na mente de Deus, e com uma mente como a mente de Deus. Na tua mente aberta, as tuas criações estão em comunicação perfeita, nascida da perfeita compreensão. Se pudesses aceitar ao menos uma delas, não quererias nada do que o mundo tem a oferecer. Tudo o mais seria totalmente sem significado. O significado de Deus é incompleto sem ti, e tu és incompleto sem as tuas criações. Aceita o teu irmão nesse mundo e não aceitas nenhuma outra coisa, pois nele acharás as tuas criações, porque ele as criou contigo. Nunca saberás que és co-criador com Deus enquanto não aprenderes que o teu irmão é co-criador contigo. As duas avaliações. A vontade de Deus é a tua salvação, e como não teria ele te dado os meios de achá-la? Se a sua vontade é que tu a tenhas, ele tem que ter feito com que seja possível e fácil obter essa salvação. Os teus irmãos estão em todos os lugares. Tu não tens que ir buscar a salvação longe, cada minuto e cada segundo que te dar uma chance de salvar a ti mesmo. Não percas essa chance, não porque ela não retornará, mas porque é desnecessário protelar a alegria. A vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita agora. É possível que não seja essa também a tua vontade? E é possível que não seja essa também a vontade dos teus irmãos? Considera, então, que nessa vontade conjunta vós estejais todos unidos e somente nisso. Pode existir desacordo acerca de qualquer outra coisa, mas não acerca disso. É então aí que habita a paz. E tu habitas em paz quando assim o decides. Entretanto, não podes habitar na paz a não ser que aceites a expiação, porque a expiação é o caminho para a paz. A razão é muito simples e tão óbvia que frequentemente não é vista. O ego tem medo do óbvio, já que a obviedade é a característica essencial da realidade. No entanto, tu não podes deixar de vê-la, a não ser que não estejas olhando.
É perfeitamente óbvio que se o Espírito Santo olha com amor para tudo que ele percebe, ele te olha com amor. A sua avaliação de ti baseia-se no seu conhecimento do que tu és, portanto, ele te avalia verdadeiramente. E essa avaliação tem que estar na tua mente, porque ele está. O ego também está na tua mente, porque tu aceitastes lá. A sua avaliação de ti mesmo, no entanto, é exatamente oposta ao do Espírito Santo, porque o ego não te ama. Ele não está ciente do que és e desconfia totalmente de tudo o que percebes, porque as suas percepções são tão variáveis. O ego é, portanto, capaz de suspeita, na melhor das hipóteses, e da perversidade, na pior. Esse é o seu escopo. Não pode ultrapassá-lo devido às incertezas, e não pode nunca ir além dela, porque jamais pode estar certo. Tu tens, então, duas avaliações conflitantes de ti mesmo na tua mente, e elas não podem ser ambas verdadeiras. Tu ainda não se das conta do quanto essas avaliações são completamente diferentes, porque ainda não compreendes quão elevada a percepção que o Espírito Santo tem de ti realmente é. Ele não é enganado por nada do que fazes, porque ele nunca esquece o que és. O ego é enganado por tudo o que fazes, especialmente quando respondes ao Espírito Santo, porque nessas ocasiões a sua confusão aumenta. O ego, portanto, é particularmente capaz de atacar-te quando reages amorosamente, porque te avaliou como não sendo amoroso e tu estás indo de encontro ao seu julgamento. O ego atacará os teus motivos logo que eles passem a estar claramente em desacordo com a sua percepção de ti mesmo. E é aí que ele vai se deslocar abruptamente da suspeita para a perversidade, uma vez que a sua incerteza terá aumentado. Entretanto, com certeza é inútil atacar de volta. O que pode significar isso, exceto com que está concordando com a avaliação que o ego faz do que tu és? Se escolhes ver a ti mesmo como não sendo amoroso, não serás feliz. Estás te condenando e tens, portanto, que te condenares inadequadamente. Olharias para o ego em busca de ajuda para escapar de um sentimento de inadequação que ele produziu e tem que manter para existir? É possível escapar-te da sua avaliação de ti usando os métodos do ego para manter esse retrato intacto? Não podes avaliar um sistema insano de crenças estando dentro do sistema insano de crenças. Seu escopo exclui isso. Só podes ir além dele. Olhar em retrospectiva de um ponto onde a sanidade exista. E ver, então, o contraste. Só através desse contraste é que a insanidade pode ser julgada como insana. Com a grandeza de Deus em ti, tens escolhido ser pequeno e lamentar a tua pequenez. Dentro do sistema que ditou esse ecossistema, essa escolha, perdão, dentro do sistema que ditou essa escolha, o lamento é inevitável. A tua pequenez é aceita gratuitamente nesse sistema e tu não perguntas quem decidiu que seja assim. A pergunta é sem significado dentro do sistema de pensamento do ego, porque ela abriria o questionamento de todo o sistema. Eu disse que o ego não sabe o que é uma pergunta real. Qualquer tipo de falta de conhecimento é sempre associada a uma recusa em conhecer. E isso produz uma total falta de conhecimento, simplesmente porque o conhecimento é total. Sabe aquelas pessoas que não têm a justificativa do que você está perguntando a elas, então elas preferem simplesmente ignorar a pergunta, ou o que é pior, elas simplesmente passam a dizer que não é verdade e acabou. Ponto. E não tem, porque não tem conhecimento. E não tem conhecimento, tem medo da resposta, tem medo de conhecer. Isso faz parte desse sistema do ego. Então, se você disser para alguma pessoa, oi, por que você é pecador? Aquela pessoa que acredita em pecado, quem lhe disse que você é pecador? Jesus desceu aqui e falou que você era pecador? Sabe, essas coisas que são crenças errôneas do ego e que podem ser rapidamente tiradas do nosso coração e da nossa mente, se tivermos o conhecimento e permitirmos que a expiação
se faça presente na correção da nossa mente, para que possamos voltar a ter a mente certa. Não questionar a tua pequenez é, por conseguinte, negar todo o conhecimento e manter intacto todo o sistema de pensamento do ego. Não podes reter parte de um sistema de pensamento porque ele só pode ser questionado no seu fundamento. E isso tem que ser questionado do ponto de vista além do sistema, porque dentro dele o seu fundamento de fato se mantém. O Espírito Santo julga contra a realidade do sistema de pensamento do ego, meramente porque o Espírito Santo sabe que o seu fundamento não é verdadeiro. Portanto, nada que surja a partir dele significa alguma coisa. Ele julga cada uma das crenças que mantém em termos de origem que ela tem. Se vem de Deus, ele sabe que é verdadeira. Se não vem, ele sabe que é sem significado. Sempre que questionares o teu próprio valor, dize: o próprio Deus é incompleto sem mim. Lembra-te disso quando o ego falar, e assim tu não ouvirás o ego. O próprio Deus é incompleto sem mim. A verdade a teu respeito é tão elevada que coisa alguma que não seja digna de Deus é digna de ti. Escolhe, pois, o que queres nesses termos e não aceitas nada que não queiras oferecer a Deus como totalmente adequado para Deus. Tu não queres nenhuma outra coisa. Devolve a tua parte a Deus e Ele te dará tudo de si mesmo em troca da devolução do que pertence a Ele e o torna completo. Grandeza versus grandiosidade. A grandeza é de Deus e somente de Deus. Portanto, ela está em ti, sempre que vens a estar ciente dela. Por mais que essa consciência esteja vaga, automaticamente abandonas o ego, pois na presença da grandeza de Deus, a falta de significado do ego vem a ser perfeitamente aparente. Quando isso ocorre, mesmo que ele não o compreenda, o ego acredita que o seu inimigo atacou e tenta oferecer dádivas para induzir-te a retornar para a sua proteção. A autoadulação é a única oferta que ele pode fazer. A grandiosidade do ego é a alternativa que ele tem para a grandeza de Deus. Qual das duas escolherás? A grandiosidade é sempre um disfarce para o desespero. É sem esperança, porque não é real. É uma tentativa de neutralizar a tua pequenez, baseada na crença de que a pequenez é real. Sem essa crença, a grandiosidade é sem significado e seria impossível para ti querê-la. A essência da grandiosidade é a competitividade, porque ela sempre envolve o ataque. É uma tentativa ilusória de fazer melhor, não de desfazer. Dissemos anteriormente que o ego vacila entre a suspeita e a perversidade. Ele permanece suspeitando enquanto tu te desesperas e passa para a maldade quando tu decides não tolerar o autoabatimento e procurar alívio. Então, ele te oferece a ilusão do ataque como uma solução. O ego não compreende a diferença entre grandeza e grandiosidade, porque não vê nenhuma diferença entre os impulsos para os milagres e as suas próprias crenças alienadas. Eu te disse que o ego está ciente da ameaça à sua existência, mas não faz distinção entre esses dois tipos muito diferentes de ameaça. Seu profundo senso de vulnerabilidade torna-o incapaz de julgar, exceto em termos de ataque. Quando o ego vivencia ameaça, a única decisão que toma é se deve atacar agora ou se deve retirar-se para atacar mais tarde. Se aceitas a sua oferta de grandiosidade, ele ataca imediatamente. Se não aceitas, ele esperará. O ego fica imobilizado na presença da grandeza de Deus, porque a sua grandeza, a grandeza de Deus, estabelece a sua liberdade, mesmo o mais leve sinal de que a sua realidade literalmente empurra o ego para fora da tua mente, porque desistirá de qualquer investimento no ego. A grandeza é totalmente desprovida de ilusões e porque é real, é convincente de forma constrangedora. Entretanto, a convicção da realidade não vai permanecer contigo, a não ser que não permitas que o ego a ataque. O ego fará todos os esforços para recuperar e mobilizar as suas energias contra a tua libertação. Ele te dirá que és insano e argumentará que a grandeza não pode ser uma parte real de ti devido à pequenez na qual
Ele acredita. No entanto, a tua grandeza não é delusória, pois não fostes tu que a fizestes. Fizestes a grandiosidade e tem medo dela, porque é uma forma de ataque, mas a tua grandeza é de Deus que a criou a partir do seu amor. Em função da tua grandeza, só podes abençoar, porque a tua grandeza é a tua abundância. Abençoando, a retens em tua mente, protegendo-as da ilusão, das ilusões e mantendo-te na mente de Deus. Lembra-te sempre que não podes estar em outro lugar, não podes estar em nenhum outro lugar, exceto na mente de Deus. Quando te esqueceres disso, entrarás em desespero e atacarás. O ego depende apenas da tua disponibilidade para tolerá-lo. Se estiver disposto a olhar para a tua grandeza, não podes te desesperar e, portanto, não podes querer o ego. A tua grandeza é a resposta de Deus ao ego. Espera aí, gente. Deixa eu só sinalizar aqui. A tua grandeza é a resposta de Deus ao ego, porque é verdadeira. A pequenez e grandeza não podem coexistir e nem é possível que se alternem. Pequenez e grandeza podem e têm que alternar-se, já que ambas não são verdadeiras e estão, portanto, no mesmo plano. Sendo esse o nível da variação, ele é vivenciado como variável e os extremos são as suas características essenciais. A verdade e a pequenez negam-se uma à outra, porque a grandeza é a verdade. A verdade não vacila, é sempre verdadeira. Quando a grandeza te foge, tu a substituístes por algo feito por ti. Talvez a crença na pequenez, talvez a crença na grandiosidade, entretanto, não pode deixar de ser insana, porque não é verdadeira. A tua grandeza nunca te decepcionará, mas as tuas ilusões sempre o farão. As ilusões são enganos, não podes triunfar, mas és exaltado. E no teu estado exaltado, buscas outros que são como tu e regozija-te como eles. É fácil distinguir a grandeza da generosidade, porque o amor volta para ti e o orgulho não. O orgulho não produzirá milagres e irá, portanto, privar-te das verdadeiras testemunhas da tua realidade. A verdade não é obscura, nem está escondida, mas a sua obviedade está para ti, está na alegria que trazes as suas testemunhas, que a mostram a ti. Elas atestam a tua grandeza, mas não podem atestar o orgulho, porque o orgulho não é compartilhado. Deus quer que contemples o que ele criou, porque essa é a alegria de Deus. É possível que a tua grandeza seja arrogante quando o próprio Deus a testemunha? E o que pode ser real sem testemunhas? Que bem pode advir disso? E se nenhum bem pode vir disso, o Espírito Santo não pode usá-lo. O que ele não pode transformar na vontade de Deus absolutamente não existe. A grandiosidade é delusória porque é usada para substituir a tua grandeza. Entretanto, o que foi criado por Deus não pode ser substituído. Deus é incompleto sem ti, porque a grandeza de Deus é total e tu não podes estar faltando. Tu és inteiramente insubstituível na mente de Deus. Nenhuma outra pessoa pode preencher a tua parte nela. E enquanto deixes a tua parte vazia, o teu lugar eterno simplesmente espera pelo teu retorno. Deus, através da sua própria voz, lembra-te disso, e o próprio Deus mantém a salvo as suas extensões dentro dele. Entretanto, não as conheces enquanto não retornas a elas. Não podes substituir o reino e nem substituir a ti mesmo. Deus, que conhece o teu valor, não quer que sejas assim, e por isso não é assim.
O teu valor está na mente de Deus e, portanto, não estar apenas na tua. Aceitar a ti mesmo, tal como Deus te criou, não pode ser arrogância, pois é a negação da arrogância. Aceitar a tua pequenez é arrogante, porque significa que acreditas que a tua avaliação de ti mesmo é mais verdadeira do que a avaliação de Deus por você. No entanto, se a verdade é indivisível, a tua avaliação de ti mesmo não pode deixar de ser a avaliação que Deus tem sobre ti. Não fostes tu que estabelecestes o teu próprio valor, e ele não necessita de defesas. O valor que foi atribuído a você foi atribuído por Deus, e, portanto, não precisa de defesa nenhuma. Você é. Nada pode atacá-lo nem prevalecer sobre ele. Ele não varia, meramente é. Pergunta ao Espírito Santo qual ele é e ele te dirá. Mas não tenhas medo da sua resposta, porque ela vem de Deus. É uma resposta exaltada devido à sua fonte, mas a fonte é verdadeira, assim como a sua resposta. Escuta e não questiones o que ouves, pois Deus não engana. Ele quer que substituas a crença do ego na pequenez pela sua própria resposta exaltada quanto ao que tu és, de modo que possas parar de questioná-la e a conheces assim como é. Sensacional, maravilhoso. E assim encerramos o capítulo 9. No próximo vídeo, a gente vai começar o capítulo 10, os ídolos da doença. E vem com a gente, tá? Muita coisa sensacional. Vai começar a acontecer na sua vida quando você começa a ouvir todas as verdades contidas em um curso em milagres. Foi assim na minha vida e, por incrível que pareça, está voltando a ser nessa releitura do livro. Sensacional. Esse aqui é um livro portal. O que eu normalmente digo, ele te abre para dimensões elevadas que nem você sabia que você poderia ir. Mas acredite, você é um ser multidimensional, que quando está unido ao seu próprio ser crístico em unidade do divino Espírito Santo, feito pela própria expiação, que é Jesus, você acessa a uma fonte inesgotável de amor, alegria, compaixão e gratidão. Bem-vindo ao mundo de quinta dimensão, bem-vindo à Era de Ouro. Obrigada por vocês estarem aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo nos seus corações.